quero aqui cumprimentar todos os defensores e as defensoras públicas da União que se fazem presente nessa sessão. E dizer que hoje nós temos a oportunidade, senhor presidente, de fazer alguns esclarecimentos e, a partir deles, desses esclarecimentos, suprir ou resolver algumas polêmicas que esse projeto instalou. Em primeiro lugar, senhor presidente, lembrar que ontem, no dia de ontem, o plenário do Senado Federal aprovou inúmeros projetos de leis que garantem não um aumento, mas uma recomposição salarial para um conjunto dos servidores públicos federais, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Segundo, senhor presidente, quero falar rapidamente sobre a importância da Defensoria Pública da União, porque poucas pessoas entendem o grau de importância e necessidade desses profissionais no país, porque, na realidade, eles existem para assistir tão somente aqueles brasileiros e aquelas brasileiras que não têm possibilidade de pagar um advogado. Portanto, eles trabalham para os mais humildes, eles prestam serviços aos mais pobres desse país. Então, o reconhecimento dessa categoria e desses profissionais, em primeiro lugar, é fundamental. Segundo, senhor presidente, o projeto de lei que nós estamos aqui apreciando nesse momento, ele não repercute no teto do funcionalismo. Ele não tem efeito cascata, diferente de outros que nós já aprovamos. Esse não tem efeito cascata e, da mesma forma, não repercute no teto do funcionalismo, mesmo porque os defensores públicos hoje recebem mais ou menos, como disse o senador Telmário, a metade dos vencimentos e dos salários recebidos pelos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. É importante que se diga também, não há nenhum subsídio extra, não há nada a ser agregado ao salário dos defensores públicos além do seu próprio salário. Então, eles não têm benefícios extras como têm outras categorias. Por fim, senhor presidente, o impacto que esse projeto deverá causar em relação aos projetos de reajuste é ínfimo, é o menor de todos. O que faz com que eu não entenda, com que eu não compreenda, senhores senadores, o porquê que está sendo criado problemas em torno desse projeto. Vejam, o impacto do reajuste dos servidores, segundo dados do próprio governo, do ministro do Planejamento, que esteve recentemente nessa comissão, em audiência conjunta com a CAI, o impacto deverá ser, para os 3 próximos anos, em torno de 67,7 bilhões de reais. Sendo que, do Poder Executivo, um pouco mais de 51 bilhões. Do Poder Judiciário, 11 bilhões e meio. Do Ministério Público, 2 bilhões. E da Defensoria, quanto? 100 milhões. Então, é um impacto ínfimo, senhor presidente. É 0,1. 0,1 é ínfimo o impacto. Então, eu não estou entendendo o porquê dessa confusão. E dizer que, se eles têm autonomia hoje, autonomia administrativa, os defensores públicos da União, isso nada mais foi do que um reconhecimento de um direito deles próprios. Porque quando a gente tem um julgamento, quando a gente tem alguma ação, quando a gente tem alguma pendência, o que é que nós assistimos? De um lado o acusador e de outro lado o defensor. Nenhum ocupa um espaço superior ao outro. Nenhum se encontra em nenhum degrau acima do que o outro. Os dois estão na mesma linha. Então, querer negar a uma única categoria um reajuste de apenas recomposição e exatamente aquela categoria que ganha a metade praticamente do que ganham os demais profissionais que atuam na mesma área, é não reconhecer o papel dessas pessoas que trabalham, repito, para defender os brasileiros e brasileiras que não têm condições de pagar advogado. E mais do que isso, são servidores públicos dedicados que, pela Constituição, estão proibidos de exercer a sua função de advogacia privada. Então, eles vivem exclusivamente desse salário. Então, acho que nós podemos hoje dar mais um passo e votando a favor desse projeto e mostrando como nós reconhecemos o trabalho importante que eles realizam. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor